A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Gente amada, gente querida, paz do Senhor Jesus, tudo tranquilo, tudo jóia, aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Tudo em paz, tudo certinho, Deus é bom, Deus é fiel, estamos aqui, né? Na Rádio Maior Amor, 24 horas proclamando o amor de Cristo, que beleza, que maravilha! Deus é bom, né? Deus é fiel. Este é o programa Por Dentro da Bíblia, aqui na Rádio Maior Amor, né? Todo sábado às 9 da manhã, Jean Peterson tá na área com o programa Por Dentro da Bíblia. É uma honra estar aqui com você. Deus é muito bom, né? Estamos aqui ao vivo, estamos aqui na Rádio Maior Amor. Lembrando que você pode participar do meu, do seu e do nosso programa. Nosso. Você pode participar através do WhatsApp da Rádio Maior Amor. Anota aí, anota aí para você participar comigo, para você falar com a gente aí, né? Anota aí. É o 44 9 97 54 00 49. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor, né? Segue a gente no facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. Que beleza, Deus é bom, estamos aí na parada, né? Glória a Deus por isso. Você pode ouvir a gente também, além de aqui ao vivo às 9 da manhã, sempre, todo sábado, pelo horário de Brasília, não se esquece, você pode ouvir a reprise. Eu perdi e tal, você pode ouvir domingo, às 13 horas da tarde, né? Como diz outro, né? Como o pessoal fala, às 13 horas da tarde. Às 13 horas, meu irmão. Você pode me escutar aí, viu, minha irmã? Se você perdeu, pode ouvir de novo. Vale a pena ouvir de novo, viu? Vale a pena ouvir de novo. Eu penso que vale. E tem os podcasts. Se você tem YouTube Music ou Spotify. Eu tenho o Deezer. Eu tenho o Amazon Music. Não, eu sou diferentão. Eu tenho Apple Podcast. Aí você pode entrar lá e digitar Por Dentro da Bíblia, na lupinha, lá na pesquisa. Aí você acha o Por Dentro da Bíblia. Aí você segue. Aí você deixa as estrelinhas, lá é joinha, é estrelinhas. 5 estrelas. Se não deixar 5, nem precisa, tá? Avaliar. Só se for para deixar 5 estrelas. Se não for para deixar um gostei no YouTube Music, nem precisa avaliar, tá bom? Deixa um gostei lá para nós, para fortalecer o nosso trabalho. Eita, clima seco, a garganta seca, rapidão, né? Então deixa lá para fortalecer o nosso trabalho. É isso, né? Deus é bom. Um abraço para você que está ouvindo aí. Cadê o Edivaldo, tio Dil? Ô tio Dil, lá em Vitória da Conquista não pode faltar aula não. Tem que estudar, rapaz. Que coisa. Só porque vai ser bisavô de novo, tá aí todo faceiro, né? Todo feliz da vida, né? Pois é, meu pai. E o pastor Francisco Mesquita? Pastor Francisco Mesquita tá na parada lá em Manaus com a missionária Wanda? Bênção demais. O Miltinho Passoni. Deus abençoe. A Marildo Agnelli, né? Viajando, tá de férias, né? Deus abençoe a Marildo. Um abraço pra você. Que bênção, né? Daqui uns dias eu tiro as minhas, daqui um mês eu tô tirando as minhas férias também. Glória a Deus, né? Descansar um pouquinho. É bênção, né, gente? É bênção. Um abraço pra você. Deus abençoe. Participa aí conosco através do WhatsApp no decorrer do programa, né? Um abraço. Obrigado, equipe Maior Amor, pelo carinho. A Cedir de Presidente Prudente. Se eu não falar dele, depois eu ganho uma repreensão. Brincadeira, né? Ganho um puxão de orelha. Tá me ouvindo sempre coladinho na Rádio Maior Amor. E eu quero dizer pra você que eu já não lembro mais o que eu ia falar. Haha, eu já esqueci o que eu ia falar. Ó Amarildo, estamos em Alagoas ouvindo você. E leva Maior Amor junto. Que bênção.
Ele está em Alagoas, está em Maceió. Eu conheço, né? 10 anos que fui em Maceió, né? Tem que voltar, né? Ainda fala até a praia. Qual que é o nome da praia? Cunda? Olha só, chegando som puro. Tá indo longe a Maior Amor, hein? Tá indo longe a Maior Amor. Que bênção. Deus abençoe, querido. Miltinho Passoni, a irmã Gorete, do Amarildo, a irmã Eliette, do Miltinho, né? Fique bem claro, que bênção. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço para vocês. Muito feliz pela audiência. Olha só quem tá participando, ó. Antes de eu ir pro intervalo, pra gente mudar de bloco pra ir pro estudo, eu não posso deixar, né, de rodar. Amém, querido. A Marildo dizendo, Deus te abençoe. Eu não posso deixar de rodar a participação do meu irmão, né? Do meu irmão Ronaldo, lá de Maringá. Não posso deixar de rodar a participação dele. A paz do Senhor, irmão Jean. Amém. Estamos aqui em Rondonópolis, aqui na tua cidade. Ó, que bênção. Ouvindo a programação da Rádio Maior Amor. Glória a Deus. Ouvindo um pouquinho aqui, que daqui a pouquinho já vamos trabalhar de novo. Amém. Quero deixar aqui um abraço especial a todos os irmãos aí do grupo. Glória a Deus. Aos irmãos aí do Maranhão, que sempre estão nos ouvindo. Sim, missionária Maura. E agora aqui também em Rondonópolis, com o irmão Kleberson. Bênção. É o mestre de obra aqui da Eurobase. Glória a Deus. Trabalhando aqui na Fertipar, que está aqui ligado, ouvindo também a Rádio Maior Amor. Irmão Kleberson, Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus, eu cresci em Rondonópolis, só não nasci, mas cresci toda a minha vida, passei em Rondonópolis, né? Que maravilha. Olha que mundo pequeno, né? Conheci o irmão Ronaldo lá em Maringá, quando estive lá o ano passado na viagem missionária, e ele está em Rondonópolis. Irmão, dá tempo de chegar aí, eu vou pegar uma carona com você pra Maringá, na boleia desse caminhão aí. Que bênção, eu fui criado dentro de carreta, né? É uma honra, é bênção. Vamos pro estudo, senão vou ficar falando aqui até amanhã. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. É nóis, estamos na parada aí, né? Seu Ronaldo dos Santos, Deus abençoe, tamo junto e misturado, proclamando o amor de Cristo. Deus é muito bom. O tema do programa de hoje, você tá ligado? Na rádio, nas redes sociais da Rádio Maior Amor, do Por Dentro da Bíblia, você já sabe o tema. No grupo, o grupo de ouvintes, a comunidade de ouvintes da Rádio Maior Amor, também já sabe. O tema é o seguinte: quais são os atributos e as obras do Espírito Santo? Pois é. Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? Nós estamos na época da igreja, meus irmãos. E essa época é a dispensação, a sexta dispensação, a dispensação da graça. É conhecida como a época do Espírito Santo, né? Porque é uma das maiores características da presente época, o relacionamento do Espírito Santo com a sua igreja. O Espírito Santo que mora dentro de nós. Nós vamos ver durante o programa sobre esta realidade tão maravilhosa, né? E tem um negócio estranho, né, que acontece, que fala-se muito do Pai, do Filho, mas não fala-se muito do Espírito Santo. Mesmo no meio pentecostal, que nós já sabemos, né? O pentecostalismo, ele valoriza, ele evidencia as experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, né? Aí é o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, curas, milagres, né? Enfim, todo operar do Espírito Santo. Mas estranhamente, mesmo nesse meio, nós não vemos muito como deveria ser. Nós não vemos o falar, o ensinar, o instruir sobre a identidade do Espírito Santo. É complicado, né? Pois é, há um problema. Aí eu não sei
se é negligência, né? Não quero falar mesmo. Se é um erro, não é? Por desconhecimento, uma ignorância, né? Por desconhecimento aí é ignorância, não é nem erro, né? Eu não conheço, então não vou falar. Não sei, eu não sei o que acontece, isso aí é um fenômeno. Não se instrui muito sobre o Espírito Santo, não é? Nós, quando falamos em Espírito Santo, fala-se em quê? Barulho, já vem na nossa mente, né? É automático, na minha vem. Espírito Santo, barulho, línguas estranhas, milagres, né? Maravilhas ali e tal. Mas é só isso? Será que é? Não é, né? A Bíblia fala muito sobre o Espírito Santo. No Antigo e no Novo Testamento. Hoje o foco vai ser mais no Novo, mas a Bíblia fala sobre o Espírito Santo de forma exaustiva. E eu vou mostrar para você hoje. Nós vamos falar sobre isso. Já falamos sobre o Espírito Santo ser uma pessoa, uma força ativa de Deus, lá no episódio 137, se eu não me engano. Às vezes eu confundo os números, né? Muita coisa. Nós falamos sobre isso, né? Falamos exaustivamente sobre a pessoa de Jesus em vários episódios, pelo menos 7, 6. Então vamos falar um pouco mais sobre o Espírito Santo daqui para frente, né? Precisamos saber sobre o Espírito Santo, meu irmão pastor, ou melhor, meu irmão Marcos Roberto, lá de Sorocaba. E o Carlos Robert lá em Aparecida de Goiânia, será que está escutando hoje? Pois é, nós precisamos saber sobre isso e vamos falar muito sobre esse tema em nome de Jesus, né? Se Deus permitir, vamos fazer isso. Então, vamos lá. Precisamos falar sobre o Espírito Santo, né? Então, o que tem acontecido? Para encerrar essa introdução, né? Nós acabamos pensando, mesmo no meio pentecostal. Estou citando como exemplo, renovado ali, né? Mesmo nesse meio, alguns acreditam, talvez por ignorância, por falta de instrução, como eu já disse, da parte dos mestres que deveriam ensinar mais, acreditam que pode ser uma influência, alguma manifestação de um atributo de Deus apenas, ou uma influência, alguma coisa que emana de Deus, uma energia, né? Olha o perigo disso. Isso é muito perigoso. Mas nós vamos ver aqui, vamos ver as evidências sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre sua identidade, seu caráter, seus atributos, suas obras. Vamos analisar agora, né? O Espírito Santo, por que ele é chamado de Espírito Santo? Você já parou para pensar nisso? Ele é puramente Espírito, infinitamente santo, distinto do Espírito das criaturas. Quem são as criaturas? Os anjos e os homens. Ele é chamado Espírito de Deus porque é divino. Chamado Espírito de Cristo porque foi enviado por Jesus Cristo ao mundo. Não estamos órfãos, vamos falar sobre isso ainda, né? O Espírito Santo é Deus, né? Ele tem todos os atributos de Deus. Eternidade, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Vou citar vários versículos, mas vou ler poucos, por causa do tempo, tá bom? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Espírito Eterno, pelo Espírito Eterno. Espírito Santo, está falando aqui do Espírito Santo, né? Onipotência, Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha o poder do Espírito Santo aqui, ó. Você pode ler Atos capítulo 1, versículo 8 também. Aqui está falando da geração, né, de Jesus no ventre de Maria, né? Só Deus pode fazer isso. Então, o Espírito Santo é Deus. Foi Ele que gerou Jesus. Estudamos sobre isso, né? Quando estudamos sobre a humanidade de Jesus, porque Jesus teve que nascer, no episódio 183, se eu não me engano, falei sobre isso. Olha a obra do Espírito Santo mostrando sua onipotência, né? E a onipresença dele. Salmos 139, versículo 7. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face?
Se subir ao céu, lá tu estás. E se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Né? Onisciência. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Versículo 9 em diante. Estava conferindo aqui. Né? Eita garganta. Onisciência. Né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha que maravilha, né? A onisciência, só Deus sabe todas as coisas. Interessante, né? Amor e fidelidade, fruto do Espírito, né? Gálatas 5, 22, né? E aí Deus comunica um pouquinho dos seus atributos conosco. Amor e fidelidade, esses são comunicáveis. Já falamos sobre atributos comunicáveis e incomunicáveis. Podemos falar sobre isso melhor em outro programa, não é? Quando formos falar melhor sobre a divindade, sobre Deus, eu posso explicar mais sobre isso. Mas amor e fidelidade, Gálatas, capítulo 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, não sai a palavra, né? Benignidade, saiu. Bondade, fé, mansidão, temperança, isso mesmo. Falei todos. Verdade, 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Que bênção. É isto, né? Seu próprio nome, santidade, né? Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Mateus 28, 19, você conhece, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, não nos nomes, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Né? Bênção demais, né? Deus é muito bom, Deus é fiel, né? Olha que palavra maravilhosa Deus nos tem concedido, né? Glória a Deus por isso. Agora vamos, meus irmãos, obras do Espírito Santo. Falei atributos, nem todos, né? Falei os principais aí, mas tem muito mais. Os atributos de Deus. O Espírito Santo é Deus, não é? O Espírito Santo realiza obras que só Deus pode realizar. Criação, só Deus pode criar. O que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2? No princípio criou Deus os céus e a terra. É bará, o verbo aqui é bará, criar. Criar do nada, só Deus pode criar do nada. Então é usado só para Deus. E aí diz no verso 2 que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, porém o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo estava na criação, provando que ele é Deus, né? Além disso, além dos atributos, ele criou, então ele é Deus, né? Inspiração. Aí tem outros versículos, ó. Anota aí Salmos 104, versículo 29. Jó, capítulo 37, versículo 4. Não dá tempo de falar todos, então eu vou citar, tá bom? Vou ler alguns e citar outros por falta do tempo. Depois você pode ouvir de novo nos podcasts, né? É bênção demais. Inspiração, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por homem algum, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o ministério natural do Espírito Santo
sobrenatural do Espírito Santo. Olha, o ministério sobrenatural é quem deu a inspiração para que a Bíblia, a palavra do Senhor, fosse escrita, né? Uma grande obra do Espírito Santo, né? Tanto o Velho quanto o Novo Testamento, sabia? Ó, pode anotar aí. Atos capítulo 1, versículo 16. Hebreus capítulo 3, versículos 7, 10. Temos também 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, que cita Deuteronômio 25, versículo 4 e Lucas capítulo 10, versículo 7, né? Em pé de igualdade. Que bênção, bênção demais. Geração do Espírito Santo. Aqui que eu falei antes. Quem gerou o corpo de Maria, de Jesus em Maria? O Espírito Santo, né? O anjo trouxe a palavra, né? Ela creu, o Espírito Santo germinou a semente, né? Que bênção. Então, o Espírito Santo foi quem originou a humanidade de Cristo. Olha que grande obra, né? Que grande obra. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 35. Depois você lê, tá bom? É isto. Mateus capítulo 1, versículos 18 em diante. Também você pode ler. E o próximo, convicção. João capítulo 16, versículo 7 em diante. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Esta obra, meus irmãos, é a favor dos incrédulos, né? Isso aqui tem a ver com um esforço evangelístico para alcançarmos os perdidos. É uma convicção tríplice que só o Espírito Santo dá, né? É um método usado pelo Senhor para rasgar o véu, vamos dizer assim, que está ali na mente de quem não crê. Olha o pastor Francisco Mesquita mandando áudio, depois eu vou rodar, meu irmão. Que bênção, né? Como está escrito em Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, né? Que diz que o Deus deste século cegou, Deus com D minúsculo, é o inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, precisa rasgar, levantar esse véu. E aí, o Espírito Santo é quem convence. Convicção, né? Faça essa observação aqui. Convicção. É só o Espírito, não é por minha força, por nossa própria força. É o Espírito Santo quem convence, né? E todo o pecado se resume em um só: rejeição a Cristo, né? Então Jesus morreu por todos os pecados. A partir do momento que eu aceito, recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, resolvo o problema do pecado. Já falei sobre isso em outros programas, né? Só para uma pequena observação aí para você. Olha, é o Espírito Santo que age, né? É isto, né? O Espírito não está condenando ninguém. Já está tudo pronto. Ele não está condenando ninguém. Ele crê que o injusto seja justificado. Que aquele que está condenado creia naquilo que o Senhor Jesus fez, na obra dele, e seja salvo, né? É isto, é bênção. Restrição. A restrição, estava falando sobre isso esses dias com a Marildo no grupo ali, né? Pois é, restrição. 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 ao 10. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Mistério, né? Da injustiça opera. Somente há um que o detém, até que seja posto fora, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, o ministério de convicção, meus irmãos, ele é individual, é de cada ser humano. Precisa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Precisa parar, deixar de rejeitar a Cristo, receber a Cristo, ser justificado por Ele, ser salvo por Ele. Então é a única esperança para os incrédulos. A convicção, olha, a palavra estava sumindo aqui da cabeça. A restrição, vou fazer uma observação aqui também, eu vou ter que parar para fazer uma observação nesse mistério da restrição, nesta obra de restrição. A restrição ela é coletiva, a convicção é individual, o crente o incrédulo precisa dessa convicção. É a única esperança que ele tem. A restrição é dirigida ao mundo, é o Espírito Santo que impede que isso cabe de uma vez. Você já se perguntou? O que impede, As pessoas olham para o que é ruim. Olha, Deus permite que isso tudo está acontecendo. Olha a maldade no mundo. Que coisa. Deus permite tudo isso por quê? Mas olha o outro lado. Já parou para se perguntar o seguinte? Se você tem um evento, alguma coisa que tem muita gente, podia todo mundo se matar. Tem assalto, estupro, tanta coisa ruim no mundo. Mas e se não fosse o Espírito Santo? A restrição que impede até o iníquo, até o anticristo de se manifestar com seu furor, sua ira contra nós. Você já parou para pensar nisso? Se não fosse o Espírito Santo, pela graça de Deus derramada neste mundo pecador, a coisa já tinha ido, a vaca já tinha ido pro brejo faz tempo, seu Aprígio? Já tinha lascado com tudo. Então é essa restrição que impede. Por mais que haja maldade no mundo, que o mundo esteja um caos, só vai acontecer, mesmo que tem que acontecer, a revelação do anticristo de forma total ali, com sua maldade plena, incorporada pelo próprio Satanás. E toda aquela destruição, a grande tribulação, quando o Espírito se retirar da terra com a igreja, Aí sim, porque senão não tem como. É o Espírito Santo que segura esse mundo, meus irmãos. O Espírito Santo está impedindo todo o mal, contendo o mal. Só vai até aqui. Deus fala assim, só vai até aqui, Então é isto, Eu acho que a sociedade deveria pensar, não vai pensar porque não tem entendimento das coisas de Deus, mas deveria ser grata, A sociedade deve pensar sobre isso, A gente não consegue dimensionar, o que a influência de restrição do Espírito Santo está fazendo. Seria muito pior, O governo, a sociedade deveria avaliar isso. Não vai avaliar, Porque, enfim, não cabe, Não cabe e nem tem entendimento para isso. Mas olha o tamanho do problema que tem sido evitado. Regeneração. Meu Deus, ainda tem muita coisa. Vou acelerar. Regeneração. Tito, capítulo 3. Versículos 4, 5, 6. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. A regeneração aqui, quando você recebe Jesus como seu suficiente Salvador, Nesse momento você é regenerado, é criado de novo, Regenerado, é criado de novo, é feito nova criatura, as velhas coisas se passaram, tudo se fez novo, É isso que acontece, é o Espírito Santo que faz isso em nós, Iluminação, Iluminação, meus irmãos, vou avançar aqui, tem muitos pontos, Iluminação, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 ao 13, João, capítulo 16, versículos 12 ao 15, Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18, Bênção, É o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento acerca das coisas do Senhor, Não é pela nossa interpretação, não é particular interpretação, como eu já disse, é por Ele que abre o nosso entendimento, Paracleto, João,
capítulo 14, versículos 16 ao 31. Meus irmãos, devido ao tempo, eu vou ler alguns versículos, né? Pra gente acelerar aqui. O 16, né? E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui Jesus usou várias vezes a palavra Paracleto para o Espírito Santo, né? Ela foi traduzida como Consolador por algumas vezes, porém ela significa, além disso, Consolador, Conselheiro, Ajudador, Intercessor, Advogado, Fortalecedor, Amigo Fiel. Glória a Deus. Testemunho. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, não é? 1 João capítulo 5, versículo 10. Versículos 9 e 10. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho é esse, que Deus vos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, testemunho. E agora, unção. 1 Pedro, 1 João, seu Jean Peterson. 1 João, capítulo 2, versículos 20 e 27. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. O 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2, versículo 20, como acabamos de ler, deixa claro que todo cristão ungido é habitado pelo Espírito Santo. Está pronto, apto para conhecer as coisas do Senhor. Você pode ler também 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21, tá bom? E 22. Depois você lê aí, né? Batismo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, quer judeus, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, né? Então, é pelo Espírito Santo que nós, crentes em Cristo, somos unidos permanentemente a Cristo. Glória a Deus. Selo, né? Selo. O Espírito Santo nos sela para a salvação. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Efésios, capítulo 1, versículo 13. E Efésios, capítulo 4, versículo 30. Vou ler o versículo 30 de Efésios 4. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não, a energia não se entristece. É Deus, né? O Espírito Santo é Deus. No qual estáis selados para o dia da redenção. O selo, meus irmãos, é a presença do Espírito Santo no crente. Só os que creem são selados, né? Você recebeu Jesus como Salvador, está selado pelo Espírito Santo. Intercessão, quase caminhando para o fim. Romanos capítulo 8, versículos 22 ao 27, né? Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com o Espírito, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, né?
né? É isto. Nós não sabemos como pedir, sabia? Deus nos socorre, o Espírito Santo nos socorre de maneira ilimitada nas nossas fraquezas, né? E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque isso demonstra a nossa total incapacidade de expressar ao Senhor o que nós devemos orar. Porque nós não sabemos, aqui no versículo 26 diz que nós não sabemos o que havemos de pedir, né? Então o Senhor sonda os nossos corações, né? E para que nós possamos orar segundo a vontade do Senhor, né? Orar de acordo com a vontade de Deus. Ele intercede pelos santos. Amém, né? Então é isto. Efésios capítulo 3, versículo 20 também. Santificação. Meu Deus. Santificação. Hebreus capítulo 10, versículos 13 e 14. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Né? Vou ler 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, né? Então, também você pode ler 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, né? Então, somos santificados, separados do pecado deste mundo. E o último, penhor. E aí eu vou embora, né? Penhor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, capítulo 5, versículo 5, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Vou ler o versículo de Coríntios então. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas vestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O que é penhor? É uma parte de um pagamento, né? Adiantado. Ó, o Amarildo Agnelli me mandando embora aqui, ó, porque eu tô demorando muito. Aí a vinheta tá indo, né? Pois é. Então, é algo, também pode ser algo como garantia, que se deixa como garantia do pagamento. A presença do Espírito Santo que habita em nós é o que garante o cumprimento de todas as promessas, de todo o plano de Deus para a eternidade que Deus fez para nós. Então, meus irmãos, o penhor é uma amostra de nossa herança no céu. Então, tudo isso que eu falei demonstra a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Isso não poderia de maneiras nenhuma ser feita por um ser que não fosse Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. É isso, meus irmãos? Bênção demais? Vamos rodar o áudio aqui no WhatsApp? Vamos ouvir aqui e vamos embora. Hoje foi demais, hein? Hoje o Jean falou demais. Também estou ligadinho. Ó, que bênção. Ouvindo, aleluia, por dentro da Bíblia. Deixa glória. Deus lhe usar poderosamente, meu amado irmão. Aleluia. Glória a Deus. Jean Peter. Deixa Deus te usar. Deus te abençoe poderosamente a sua vida, meu irmão. A vida da tua esposa, dos teus filhos. A vida, Senhor, de todos os ouvintes do programa, Senhor, por dentro da Bíblia. Abençoa o teu filho e abençoa o povo de Maringá. Abençoa todos os que estão ouvindo o programa nesse exato momento, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor Francisco Mesquita. E com isso, com esse áudio, estou indo embora, prometendo voltar sábado que vem, se o Senhor permitir. Obrigado, querido. Obrigado pelo apoio de sempre. Deus abençoe. Tchau, tchau. Senão me expulsam daqui. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.